Olá, você que me ouve, amigo de todo o Brasil, você que quer um país melhor, que quer um Brasil com mais oportunidade para todo mundo, que acredita que é possível a gente chegar nisso, pois nós temos uma população que tem vontade de trabalhar, nós temos um país que tem riquezas a ser transformada em mais riquezas, então a gente tem um potencial gigantesco. Então você que acredita nisso, que quer isso, que não tem segundos interesses, que o seu interesse é apenas o nosso país. Você que não é egoísta, que não pensa apenas em si mesmo, mas no país, pois se o país vai bem, para todo mundo é melhor do que o país gerar apenas oportunidade para uns e outros não, como tem gente que se tiver bom para ele, tá bom, mas não importa para o resto. Mas eu digo que o Brasil será bem melhor quando ele for bom para todo mundo, quando todo mundo, as pessoas que administram nosso país, a maioria elas estiver intencionadas e elas estiver interessadas em realmente cuidar do nosso país, apenas em promover a oportunidade para todo mundo, né, o bem-estar e a gente poder caminhar em direção à prosperidade, né, ao desenvolvimento. Porque a gente sabe, né, que na política entra muitas pessoas apenas com interesse em se dar bem, em se manter no poder. E, muitas vezes eles pulam de galho em galho, eles ficam fazendo acordo uns com os outros para se dar bem, e quem acaba se dando mal é o resto da população, é o nosso país, que fica travado por conta dessas pessoas que estão lá apenas para tirar proveito do nosso país e do suor do trabalho construído pela riqueza, né, da riqueza construída pelo trabalho, né, de todas as pessoas, e muitas vezes das pessoas que mais sofrem, que têm dificuldade para pagar suas contas por conta da má administração, por conta do interesse apenas de sugar, de usufruir dos benefícios sem ter esforço, né? Dessa coisa do homem, desse instinto do homem de explorar outros homens para se dar bem. Isso tem que acabar. Se isso diminuir, com certeza as oportunidades do nosso país vai crescer. Mas esse vídeo é para falar de uma crise global que eu acho que todo mundo já está percebendo. Nós estamos caminhando em direção a uma recessão se nada for feito, e a gente está vendo que não está sendo feito pelo mundo. A recessão, que é quando tudo trava, né? Quando o investimento trava, as pessoas que têm dinheiro elas ficam com receio de emprestar o dinheiro, os bancos que mais sabem avaliar, eles prevê então que o mercado está nervoso, e como a gente está no mundo globalizado, então as pessoas vão, cada um se recolhendo ali, e ninguém quer arriscar, pois para a gente construir mais riqueza e ter essa manutenção de ir construindo mais riqueza, a gente tem que estar a todo momento ali arriscando, né? Os empreendedores eles fazem isso, mas quando vê que o mercado está nervoso, que existe uma crise, que existem as condições para a gente caminhar em direção a uma crise, as pessoas elas não arriscam, elas preferem ficar na especulação e guardar o seu dinheiro e proteger, né? Então essa crise aí que começou desde aí da crise sanitária, lá de 2019 para cá, muitos efeitos dessa crise a gente ainda está vivenciando hoje. E aí, devido a muitas políticas praticadas por partidos de esquerda pelo mundo todo, né, por políticos que seguem as orientações, que seguem as ideologias de esquerda, elas têm causado mais fracasso do que as que seguem os modelos liberais, o modelo da concorrência, o modelo da oportunidade para todo mundo, né? Para o investidor interno e também para o externo. Quando um governo ele age com protecionismo, apenas querendo bloquear ali a concorrência, querendo proteger o seu mercado interno, querendo governos que quer ser poderoso, quer tomar de conta de todas as empresas para ficar controlando, isso vai afastando o investidor e vai dificultando cada vez mais. Esses governos de esquerda também que têm muitas medidas, programas sociais, os governos socialistas, que a preocupação deles é muito mais em gastar, em pegar emprestado, em criar dívida para o seu país, né, sem se importar como é que vai pagar, isso vai acarretando, no aumento dessa crise. E aí, como a gente sabe que os países eles têm os estados, os governadores estaduais, e muitos governadores aqui do Brasil,
eles seguiram essa política aí do fica em casa, demasiado, né? Muitos seguiram essa política aí que a esquerda tem seguido no mundo. A esquerda que está controlando também e governando os Estados Unidos da América, onde lá houve muitas medidas, distribuição de bolsas, de salários, de benefícios sociais para a população. A população ficou em casa ganhando sem trabalhar e depois demorou um tempo para voltar às atividades. E aí a gente teve pouca produção e uma demanda, consequentemente a demanda aumentou pelos produtos e aí acarreta na inflação, né? Na falta dos produtos nas prateleiras. Outras medidas também, geralmente seguidas, adotadas pelos partidos de esquerda, nos Estados Unidos nós temos na Califórnia, é o furto por necessidade, onde se a pessoa roubar até próximo de $1.000, não é declarado, não tem que ser considerado roubo, furto, crime. Então, o dono do estabelecimento que foi lesado ali, que foi saqueado, ele não vai fazer BO, não vai denunciar, pois existe uma lei que protege esse tipo de furto, que já uma lei que já foi aprovada. Isso tem afastado as pessoas, as lojas, o empreendedor daquela localidade, daquele estado. Muitas cidades, muitos centros urbanos têm fechado as portas por conta de políticas dessa natureza. E aí tem outras políticas parecidas, que é a moradia social de uma pessoa que tem uma casa muito grande, a família pequena, ela tem que ceder ali para o governo parte da sua residência para outras pessoas morarem. São medidas que muitos políticos de esquerda procuram instalar em seu país, né, pelo mundo afora. Tem também nos Estados Unidos um benefício, né, uma bolsa em forma de dinheiro, né, que dá para a população de rua, onde elas todo mês recebem aquele benefício. Eu acho que se aproxima de um salário mínimo deles lá, e que aquela população fica só esperando ali sem produzir nada. Então todo o dinheiro que está sendo consumido sem ser produzido, tem que ter alguém do outro lado produzindo, tem que existir alguém contribuindo, e aí muitas vezes o governo tem que aumentar o imposto, e aí aumenta o preço do produto, aumenta a inflação, e é isso que vai construindo essa crise. Então o que está iminente aí no mundo é isso, é uma crise global, que a gente chama recessão, né, depressão, essas coisas, né, quando o mercado mundial, que é todo interligado, todo interdependente, através da globalização a gente consome, a gente exporta, importa para muitos lugares, né, todos os países do mundo, eles atualmente têm relação com outros países, comercial, alguma relação com outros países, então quando falta um produto em um determinado país, afeta também muitos outros países que faz parte da mesma cadeia de consumo e de produção. E aí o Brasil foi um dos países que menos sofreu, porque a gente tinha um governo aí que era mais liberal, que era mais favorável para o investidor, para aquele que quer empreender, né, para dar confiança, para atrair aquele que quer investir o seu capital aqui no nosso país. Mas como a gente também teve transição aí para um governo que é de esquerda, que segue os mesmos modelos e regimes de países que adotaram esses regimes aí mais voltado para o socialismo, e que tem muito mais dificuldade para o investidor, que tem burocracia, que tem tentado proteger o seu capital, tem tentado proteger o seu mercado, se fechando para o mundo, né? Criando muros. Às vezes o governo que aumenta a taxa de exportação, por exemplo, exportação de carne bovina, para que os distribuidores internos aqui passem a vender para o mercado interno aqui, procurando dessa forma fazer com que esses produtos fiquem mais baratos para as pessoas aqui mesmo, mas ele está, na verdade, dificultando outras relações, outros comércios com outros países. E quando a gente vende lá para fora, a gente vende em troca de dinheiro. Então é dinheiro que a gente vai trazer de lá de fora para investir em outros serviços, em outros produtos aqui, e a gente vai gerar emprego, riquezas aqui. Então quando a gente exporta, acontece dessa forma. Mas aí nós temos agora no Brasil
um país sendo governado por um partido de esquerda, que segue as políticas de esquerda, onde é um partido que tem a tendência às políticas de mais aumentar imposto, de criar imposto, do que de reduzir, né? Então, ao contrário do governo passado, e aí cria burocracia, dificuldade para as empresas se estabelecer e passar a funcionar aqui dentro, todo tipo de dificuldade também jurídica, né? Pois é muito mais difícil abrir uma empresa e conseguir colocar para funcionar, pois existem muitas burocracias a ser atravessadas até colocar uma empresa para funcionar aqui dentro do nosso país. E é por conta disso, das dificuldades que a gente tem, que a gente ainda não caminhou em direção a entrar no OCDE. OCDE, que é a Organização para a Cooperação, né, do Desenvolvimento Econômico, que é um bloco de países, próximo de 40 países, que faz parte de um bloco de cooperação para o comércio, para a exportação, para a importação, que auxilia na distribuição, no desenvolvimento do país através da força comercial pelo mundo. Facilita os acordos comerciais, e isso facilitam o desenvolvimento do país que faz parte desse bloco. Os comércios eles se dão de forma mais fácil, as trocas, a compra, a venda, as entregas. E para isso, o país, para entrar nesse bloco, ele tem que caminhar em direção à diminuição da burocracia, né? Ele tem que ter uma facilidade para o empreendedor que quer colocar o seu investimento aqui, o seu capital, ele tem que ter a facilidade. Em poucos dias ele não tem que perder muito tempo assinando um documento e outro, e pegando autorização aqui e ali para poder fazer funcionar sua empresa. Ele quer agilidade. E os países que fazem parte desse bloco, ele tem um grau de agilidade nesse sentido. E aí no governo passado a gente estava caminhando nessa direção, pois o nosso governo aqui, do Pátria Amada Brasil, ele sancionou leis aí como a da liberdade econômica, que caminha nessa direção, de facilitar mais para o empreendedor, no sentido de não ter tanta burocracia, de ter mais clareza, de ter mais um campo que dê mais confiança para o investidor colocar o seu dinheiro aqui, e principalmente facilitando para o pequeno empreendedor, né? Que o pequeno empreendedor é quem vai fazer crescer o nosso país, pois é um mercado muito mais numeroso, uma quantidade muito maior de empresas que irão se estabelecer e passar a funcionar dentro do nosso país. E são essas empresas mais pequenas que mais geram emprego, né? As que geram emprego criando salário, né, para a população, que é o que a gente precisa. Não é aquelas empresas gigantes onde tudo é mecanizado, onde ele já tem boa parte do seu funcionamento através da robótica ou de automação. Não, as pequenas empresas elas precisam da mão de obra, elas precisam da mão humana ali produzindo, e isso é bom porque gera um emprego para o nosso país. E aí, como essa crise eminente, que nós já estamos mergulhando nela, ela é global, então não tem como a gente não passar por ela. Só que a gente ia passar de uma forma mais aliviada se a gente estivesse seguindo políticas que nos livram do efeito dessa crise, né? Mas as políticas de esquerda elas são mais voltadas para mergulhar e para acelerar, para aumentar essa crise. Pois nos países onde foi colocado em prática, elas caminharam nessa direção, né, de quebrar as economias, de gerar o desemprego, de gerar a revolta e de gerar as mazelas e a dificuldade para a população em geral. Gerou inflação, gerou a fuga das empresas sendo fechadas, pessoas retirando seus investimentos daqueles países, buscando outros lugares para proteger o seu dinheiro. E aí todo mundo já viu falar quais são esses países aqui na América do Sul que seguiram nessa direção aí, das políticas de esquerda.
E como são? Quais são as características dessas políticas? São políticas que monopolizam o mercado, que aonde tem ali 2, 3 empresas concorrendo, essas políticas elas estimulam o fechamento de algumas empresas, passando a existir só 2, só uma, e até mesmo, em alguns casos, existindo apenas aquela empresa que é do governo, né, que vai fazer aquele tipo de serviço, produzir aquele produto. Então elas caminham nessa direção à medida que elas aumentam os impostos, que ela dificulta para o empreendedor. Muitas empresas elas são estatizadas, em alguns países, em algum grau dessas políticas, eles já são expropriadas, né? Então o Estado ele vai comprando as empresas particulares, tudo vai passando a ser estatal, e chega um momento em que a gente já está vivendo o comunismo. E aí, se ao invés de muitas empresas que fabricam o mesmo produto, você tem só uma, então você só tem um tipo de produto ali, nem opção para escolher você não tem. E aí vai quebrando a concorrência, o estímulo à produção, o estímulo para quem tem o capital aqui. Então as pessoas vão retirando o seu investimento, as suas empresas desses países, gerando assim mais desemprego, e aí mais pessoas vão passar a depender do governo, pois estão desempregadas. Esse governo vai precisar de mais imposto, arrecadar mais sobre os impostos para arrecadar mais dinheiro, mais fundos para sustentar os programas sociais, que vai sustentar essa população. Então, uma coisa vai puxando a outra, feito uma bola de neve. A tendência é aumentar e quebrar tudo de vez. Existem pessoas no mundo que pensam que as riquezas elas são construídas a partir do dinheiro, que o início de tudo é pelo dinheiro, pelo empréstimo ali, pelo financiamento. E na verdade não é. A riqueza ela é construída através, você já tem que ter a semente, que é um pouco de riqueza, dessa riqueza você vai construir mais. Mas principalmente a riqueza ela é construída, ela aumenta à medida que aumenta a oferta de produtos, que aumenta a produção, né, de todas as coisas, e a oferta de serviços. A oferta de serviços qualificados, mas principalmente tem que ter produtos, tem que ter uma produção. A produção ela tem que ser maior do que a demanda, né? Os produtos em oferta no mercado global, no mercado mundial, ele tem que ser maior do que a demanda. Então tem que existir muitos produtos sendo ofertados, as prateleiras cheias, porque ali vai existir a concorrência, os preços baixos, e vai estimular aquele que vai adquirir esses produtos. Então tem pessoas que falam que a necessidade é a mãe de todos os negócios, mas a produção é quem alimenta todos os negócios. Então, quando existem essas medidas sociais de governo que é apenas distribuindo dinheiro para as pessoas consumir, eles vão passar a consumir apenas consumir, e consumir o que está pronto e fabricado e que está disponível. Mas não vai gerar, não vai arrecadar, não vai demandar uma produção se esses produtores vê que não tem um estímulo para produzir. E quando o estímulo de um país, quando o consumo de um país, ele é gerado mais por forças de programas sociais, de distribuição de renda, que é aquela renda insuficiente, bem menor do que o salário de um trabalhador, o investidor, o produtor, ele sabe que a população tem um poder de compra pequeno e que se continuar assim, né, não é por muito tempo que essas medidas os governos fazem de forma provisória, geralmente. E que, por um lado, se o governo está estimulando as pessoas a consumir, distribuindo renda, por outro lado, elas estão aumentando o imposto, dificultando a vida das empresas, dificultando lá do outro lado, que é da produção. Então não adianta, se ela está estimulando por um lado, um pouco dinheiro aqui, o governo está fazendo isso, mas por outro lado ele está dificultando através dos impostos que ele está jogando em cima dessas empresas, pesando em cima das empresas, elas vão avaliar tudo isso. E aí, para você iniciar uma produção, o investidor ele pensar a longo prazo. E aí ele pode pensar que esses programas de governo, como é algo provisório, emergencial,
uma hora pode faltar, o governo pode deixar de ter o fundo, o dinheiro ali para continuar com esses programas, e aí aquela população pode passar a deixar de consumir ou a diminuir o seu consumo. Então, eles pensam duas vezes antes de iniciar uma produção, antes de, de colocar a sua empresa para operar, né, para funcionar. Então, o governo ele tem que procurar dar oportunidade, e quando digo dar oportunidade, não é só emprestar, o governo não precisa ter dinheiro para emprestar, mas ele facilitando para o empreendedor, diminuindo a burocracia, diminuindo tudo, os encargos que as empresas têm, os encargos que vêm para o governo, facilitando na parte jurídica das empresas, diminuindo todo tipo de burocracia, ele já está ajudando. E aí essas empresas vão somar esses estímulos a outros estímulos até decidir empreender, decidir inserir o seu capital no mercado. E isso quem trabalha assim são os governos liberais, são aqueles governos onde defende o Estado mínimo, um Estado pequeno, um governo onde a máquina pública é pequena, tem poucos funcionários, poucos ministérios, poucas pessoas sugando e recebendo o salário do governo ali, para que o governo tenha uma menor despesa e assim ele consiga ter condições de diminuir os impostos, por exemplo. Diminuindo os impostos, isso vai ser bom para as empresas, né, em todos os sentidos, né, e, consequentemente, elas vão ter ali um estímulo a mais para somar os outros e decidir empreender e dar os empregos que a gente precisa. E eu acho que essas pessoas que estão aí na política de esquerda, que adotaram esses regimes que são socialistas, né, e que preza mais e cuidam mais do social, sem se preocupar muito com o fiscal, sem se preocupar com a economia, né? Eu acho que eles sabem o que fazer para melhorar e facilitar para a gente caminhar em direção ao nosso desenvolvimento, mas eles talvez não queiram isso, porque não é preciso estudar muito para entender o básico, para saber, né? E eles têm acesso a todo tipo de conselheiros e consultar todo tipo de técnico de cada assunto, de cada setor. Eles têm como estudar, têm tempo, e a função deles é estudar e se preparar para poder se candidatar a um cargo, por exemplo, do ministro da Economia, né? No Ministério da Economia, eu acho que a pessoa, ela, em pouco tempo, ela entende, porque o básico é como a mãe e o pai da gente faz. A gente, um pai de família ali, ele não pode gastar muito mais do que o que ele arrecada, então ele tenta fazer a economia ali, que é quem sabe administrar uma casa ali, sabe administrar uma empresa. E quem sabe administrar uma empresa tem uma noção de como é administrar um país. Então é simples, o básico. E eu acho que as pessoas sabem, esses caras que estão aí cuidando do nosso país, da administração do nosso país, eles sabem. Talvez possa ser que eles não queiram o melhor para o Brasil. Talvez possa ser que eles queiram o melhor apenas para si mesmo, para o seu grupo, para cumprir acordo talvez que fizeram ali e se dar bem e se manter sempre no poder. Talvez exista essa força sendo colocada em prática e por isso o nosso país está travado e todas as crises que vêm nos atingem de cheio.